Perfeito. Então, nesta parte do curso, vamos praticar soldagem com estanho. Vamos falar de alguns detalhes, alguns truques, para que você possa soldar da melhor maneira sem danificar componentes em placas e também sem perder tempo, para que você possa fazer de forma prática e rápida. Bem, vamos usar algum componente que esteja fixo nesta placa como exemplo. Vamos supor que queremos remover algumas das resistências que estão nestes pontos. Vamos remover esta. Esta parece que já havíamos removido. Vamos remover outra. Vamos remover esta resistência. Então, suponha que temos uma resistência com um valor incorreto e precisamos substituí-la. Então, o que vamos fazer é o seguinte: vamos aplicar calor, é claro, com o soldador de estanho, mas para remover qualquer componente, é fundamental que você aplique estanho novo nesse ponto. Geralmente acontece na maioria das placas eletrônicas que vêm completamente envernizadas. Então, quando tentamos aquecer esses pontos, é difícil o estanho derreter. Então, o que devemos fazer se for complicado nessa parte derreter o estanho? Temos que aplicar estanho novo. Vamos aplicar nosso estanho, bom e novo, de boa qualidade, no ponto que queremos de soldar. Aquecemos bem a área e aplicamos o estanho. Bem, aquecemos bem e aplicamos estanho. Perfeito. Agora vamos usar nosso dissoldador a vácuo ou sugador de estanho. Sempre com um soldador bem limpo. E o soldador pode ser limpo sempre em alguma espécie de esponja, vegetal ou similar. E sugamos o estanho. Bem, é assim que vamos deixar a área bem limpa. O sugador de estanho vai limpar bem todo o estanho. Como vocês sabem, a ponta não vai se aquecer nem danificar, porque justamente é feita para suportar altas temperaturas. Bem, uma vez feito isso, o que vamos fazer é levantar os terminais do componente, que vêm dobrados para que o componente fique mais fixo. Nós vamos endireitá-los novamente. E quase neste ponto deveríamos estar prontos para removê-lo. Vamos olhar do outro lado. Sim, já temos o componente quase fora, é este. Lá está, saiu sem problemas. Isso é graças ao fato de que fizemos uma boa sucção do estanho. Lembre-se de usar ferramentas de boa qualidade, como as que recomendamos, para poder soldar e dessoldar desta forma. Bem, uma vez feito isso, vamos limpar a área novamente e vamos deixá-la bem limpa e correta para poder colocar o novo componente. Vamos continuar limpando. E uma vez que vemos que o sugador de estanho não suga mais, vamos aplicar a malha dissoldante. Vamos aplicar sempre, lembre-se, o soldador bem limpo. Aquecemos a malha e a aplicamos na área a limpar. Muito bem. E se quisermos, podemos aplicar álcool isopropílico para uma limpeza final, se for necessário. Vou aplicar, apenas para poder mostrar bem.
Aí ficou bastante limpo para poder colocar o componente de volta. Neste caso, iríamos colocar um componente novo, claro. Mas nós vamos colocar exatamente o mesmo. Então, para colocar a resistência de volta, nós tentamos dar forma aos terminais com algumas das pinças que temos. E assim temos a forma correta. E colocamos, claro. Agora, o que vamos fazer é inverter a placa e dobrar os fios para que fique fixada e agarrada para poder soldar corretamente. Para poder soldar, é importante que esteja bem fixa, porque se mover no momento de fazer a solda, corremos o risco de que se produza uma solda fria. Vejam como vai ficar agora quando eu soldar. Vamos aquecer bem. O truque e a chave é aquecer bem a base e o componente. A base e os terminais do componente têm que ficar bem quentes. Bem quentes. E nesse momento, aplicamos o estanho novo. E tem que ficar assim, uma gota de estanho brilhante. Outra vez o mesmo, aquecemos a base e o componente, aplicamos estanho. E tem que ficar bem brilhante. Se o componente não ficar bem fixado antes do momento de fazer a solda, vocês podem correr o risco de que o componente se mova justamente no momento de esfriar o estanho, e isso pode produzir uma solda fria. O que significa isso? Bem, vocês viram quando a gente aquece o ferro, a gente coloca no vermelho vivo e as moléculas se dilatam, e depois, quando vai esfriando, se voltam a juntar. O que acontece se a gente aquece e esfria de repente? Se esfriarmos de repente, as moléculas se travam e o ferro ou o aço se tempera. É um processo que é necessário para criar o aço temperado. Se a gente o aquece e o esfria rapidamente para que as moléculas se cruzem, por assim dizer, se travam e fica muito mais duro, só que já não é mais flexível. Quando a gente tenta dobrá-lo, diretamente se parte. Bem, o mesmo acontece com o estanho. Se quando está esfriando a gente move a zona, as moléculas se cruzam e pode ser que não produza, ou pode ser que não transmita eletricidade, que não permita o passo de elétrons. Por isso a zona tem que estar bem fixa. Assim, no momento de esfriar, as moléculas se acomodam corretamente e o estanho se forma visualmente quando os pontos de solda estão brilhantes. Se estão brilhantes, está correto. Se ficam muito opacos, voltem a fazer tudo de novo. A chave é aquecer bem a placa base e o componente, e depois aplicar o estanho. E, claro, que o componente esteja fixo antes de fazer a solda. Isso também se aplica para o que é solda com cobre. Se vocês, como técnicos em refrigeração, soldam com cobre, lembrem-se que a chave de todas essas soldas moles é aplicar calor primeiro nas peças do equipamento, e por último aplicar o material mole que se vai soldar. Essa é a chave, aquecer bem as zonas que precisamos que se soldem e, no final, aí sim, aplicar a vareta de cobre, a vareta Harris, o estanho neste caso, e assim é como tem que ficar. Algo mais que vocês podem fazer é aplicar silicone. Lembrem-se que essas zonas vêm bem barnizadas porque o equipamento de ar-condicionado sempre está exposto ao pó e à umidade. Assim que se puderem aplicar silicone, a ver se a tenho ligada à pistola, não, está apagada. O ideal é aplicar silicone para poder tapar e que não fique exposto ao pó e à umidade e que possa chegar a produzir alguma espécie de curto-circuito. Tal qual como está neste caso que fizemos um jumper, ou aqui que fizemos também um jumper que agora vamos a fazer em um momento. Ou aqui que também temos substituído uma resistência. Em um momento vamos aplicar silicone aqui. Lembrem-se, a silicone tem que ser. Esta tem que ser a pistola de silicone que se aquece, porque esta é a silicone que se pode aplicar em eletrônica. Vamos aplicar a cá, e ao fazer um jumper também vamos aplicá-la para proteger a zona de maneira que fique isolada. Muito bem.
Vamos permitir que se aqueça. Nos ficou apagada, por isso é que está fria e se está aquecendo de pouco a pouco. Bem, enquanto isso, eu lhes mostro como vêm os componentes quando são novos. Quando você compra resistências ou diodos, eles vêm desta maneira. Quando você compra esses componentes, eles vêm com fios bem longos, que nos dão a possibilidade de moldá-los como nós precisarmos e poder adaptá-los ou fixá-los na placa na posição que quisermos. São fios bem flexíveis que dão essa possibilidade. E uma vez que você coloca esses componentes do outro lado, se você colocá-lo em algum desses pontos, vamos ver. Suponhamos que o colocaremos aqui. E fica longo. Bem, vamos dobrá-lo para poder fixá-lo no lado onde continua a pista. Cuidado, não o dobrem para outro lado que possa fazer contato com outro ponto. Dobre-o para o lado onde continua a pista. Deixe-o bem fixado. Faça a solda. Faça a solda neste ponto. Aquecemos bem, aplicamos estanho. Fazemos a solda. Vamos fazer de novo para que se possa entender bem. Dobramos para o lado onde continua a pista. Se o deixamos bem fixado, aquecemos, produzimos a solda. E finalmente, o que vamos fazer é cortar o fio restante. Cortamos o fio restante. E aí já nos fica o componente bem fixo. Isso é como exemplo, só fiz como exemplo, utilizando um diodo novo e soldando em qualquer parte da placa. Lembrem-se que vocês têm que cortar o fio sobrando. E assim tem que ficar bem prolijo e fixado. Bom, voltamos com a pistola de silicone e vamos tapar a zona. Perfeito. E vamos tapar agora outra resistência que soldamos há um momento, que é esta. Bem, podemos aplicar esta silicone sem medo porque não conduz a eletricidade. Aí então, temos bem tapados os contatos e já não vão conduzir eletricidade. Claro, não vão consumir eletricidade se outro componente os tocar por aqui, mas eles, claro, continuam conduzindo a eletricidade do componente para toda a pista. Muito bem, assim é como vamos soldar com estanho. Esta é a forma correta de utilizar o soldador de estanho e de fazê-lo de maneira ágil e rápida. Por favor, deixe um comentário se tiver alguma dúvida.